pensamos que neste momento não é mais possível as pessoas continuarem na escola, cada um por si, cada um isolado, cada um no seu espaço, a ter que suportar com todas estas coisas que estão a cair em cima, todas estas medidas, que resultam ainda por cima, cada vez mais, numa deterioração das condições de trabalho, dos horários de trabalho. Agora anuncia-se um novo agravamento, assistir à alteração da própria tipologia da rede escolar, com a criação de mega-agrupamentos em plena ano letivo, em janeiro, é uma vergonha. Esta dúvida sobre quem vai pagar aos professores também o salário quando se tratar de escolas com contrato de autonomia, mas tudo o que está a ser anunciado há uma clara intenção de dar cabo daquilo que é a escola pública, tal como a Constituição da República o consagra, e esses 4.000 milhões de euros que querem cortar as funções sociais do Estado, já foi dito pelo Primeiro-Ministro, a educação será daquelas que, em primeiro lugar, será afetada, porque, em sua opinião, não é? Há uma Constituição da República em Portugal que protege menos a educação do que outros setores, o que, ainda por cima, é mentira. Mas, seja como for, eu acho que é tempo dos professores assumirem aquilo que é a sua obrigação, a sua responsabilidade social também, mas a sua responsabilidade enquanto docentes, enquanto profissionais de educação, enquanto portugueses que estão a preparar o futuro e, como tal, sabem que o futuro passa pela educação, e aí nós, professores, temos responsabilidades acrescidas. E, portanto, é nesse quadro que nós pensamos que não podemos continuar sem dar expressão a esta indignação tremenda contra os cortes na educação, naturalmente, exigindo respeito pelo setor, pelos professores, pela escola pública, pelos alunos, pela qualidade do ensino. Convidamos todos os professores, todas as organizações, sejam sindicais ou não, de professores, que dia 26 nos encontremos, uma vez mais, na rua, em Lisboa. 26 de janeiro é um sábado, no sentido de fazermos um grande protesto, uma grande manifestação e de pormos em cima da mesa, uma vez mais, a exigência de uma escola que dê futuro ao nosso país. Mas, na altura, Aliás, nós estivemos cá reunidos já há uns meses atrás, na altura o professor Mário Nogueira falou que estariam a pensar em fazer essa grande manifestação nacional, mas numa altura em que ainda se pudesse alterar qualquer coisa, como óbvio, em defesa da escola pública, democrática para todos. Agora, a nível dos cortes, em janeiro... Não, em janeiro temos o Orçamento de Estado, o que já é mau por si só, ainda que nós tenhamos uma confiança que o Sr. Presidente da República assumirá as funções para que foi eleito, e o Sr. Presidente da República foi eleito também para cumprir e fazer cumprir a Constituição da República, e, portanto, esperamos que este orçamento possa ser fiscalizado, e se for, estamos certos de que não avançará, portanto. Mas, para além disso, o corte de 4.000 milhões de euros que se anuncia e que na educação terá, digamos, um efeito, um impacto particularmente forte, isso não está anunciado, e, portanto, aquilo que nós podemos fazer é ou esperar que só sobrem cinzas, e neste caso não há nada a fazer, ou tentar ainda salvar muito do que de bom a educação e a escola têm, muito do que de bom a profissão docente continua a ter para oferecer aos alunos, e isso passa por imediatamente tomarmos posição. Uma posição que tem, em nossa opinião, de ter um momento forte em janeiro, e por isso esta manifestação para dia 26 que nós estamos aqui a falar, mas para além disso também que lançamos desde já, e lançaremos desde no imediato, um amplo debate nas escolas, uma auscultação o mais largo possível junto dos professores, no sentido de ver como é que é possível nós continuarmos a agir e a lutar no sentido de travarmos este governo. Nós sabemos que aspecto essencial para travar o que está a acontecer é a admissão deste governo. É uma condição necessária. Não é uma condição suficiente. Depois veremos para que as políticas se alterem. Portanto, a alteração política não passa apenas pela admissão do governo. Mas há uma coisa que temos a certeza, é que com este governo Portugal não vai a lado nenhum. Ou melhor, vai, mas é para o pior sítio, não é? Lá para o fundo, e isso nós não queremos. Okay. Em relação também aos horários, fala-se no aumento dos horários de trabalho da função pública, da administração pública, ou seja, dos professores. O professor Mário já tinha reagido também, o Ministro também. Como é que vê não, esta a possibilidade de aumento do horário de trabalho, nomeadamente dos professores, tem apenas uma intenção, que é pôr na rua mais uns milhares de professores. Sendo que o Ministério da Educação o quer fazer, como aliás o tem feito, à custa sempre do mesmo, que é à custa da qualidade do ensino. Portanto, o aumento dos horários de trabalho terá consequências de dois níveis. Por um lado, para os professores que continuam nas escolas, que passarão a ter um horário ainda com uma sobrecarga de trabalho maior, no momento em que toda a gente sabe que é quase insuportável já a sobrecarga de trabalho e horária dos docentes. Portanto, há por aqui uma clara, digamos, e objetivamente há aqui a criação de uma situação nova que terá como consequência uma degradação das condições de trabalho, portanto, naturalmente também da própria qualidade do ensino. E depois, se estas 5 horas tiverem um impacto de 2 a 3 horas letivas nos horários dos professores, nós calculamos que entre 10 a 15 mil horários de trabalho
vão ao ar. E, portanto, nós falamos aqui de professores do quadro, falamos aqui de professores que não são do quadro. Eu recordo que o ministro Nuno Crato dizia que quando a FENPROF anunciava o número de professores que iria ficar no desemprego este ano, que os números da FENPROF não eram verdadeiros. Ele dizia que a FENPROF estava com números que eram irrealistas. E eu diria, Sr. Ministro, há 31.000 professores no desemprego, irrealistas são as suas políticas e irrealista, de facto, é continuarmos a ter um Ministro que a única coisa que sabe fazer é pôr professores na rua, despedir professores, degradar as condições de trabalho nas escolas e provocar quebras na qualidade do ensino. E irrealista é continuarmos num país com um ministro destes e, portanto, a admissão deste governo passa desde logo também pela admissão deste ministro. Muito geralmente, como óbvio, foram muitas questões importantes faladas. O professor disse também que iriam continuar nos tribunais as ações, não é? Por causa dos subsídios, e depois a questão da vinculação extraordinária, que era sobre... Sim, nos tribunais, portanto, essa é, digamos, outra frente de combate que temos de ter, não de combate político, evidentemente, mas neste caso jurídico. Entramos com as ações, e estamos ainda a entrar, aliás, com as ações contra o corte de subsídios. Pensamos que há aqui uma clara ilegalidade no que está a acontecer, porque, e de forma muito sintética, dizer que não é possível que um acórdão do Tribunal Constitucional, depois de publicado e tendo sido publicado oficialmente a dizer que era inconstitucional o corte, terem acontecido novos cortes, e é nesse sentido a nossa ação, e também pela aplicação de uma diretiva comunitária que diz que a vinculação dos docentes e, de uma forma geral, na administração pública, tem que respeitar regras gerais que já se aplicam no nosso país a outros trabalhadores. E, portanto, é nesse sentido que nós continuamos a pensar que os tribunais, naquilo que há legalidade diz respeito, são o espaço único e privilegiado de podermos ter uma intervenção, aliás, como estamos a fazer com a compensação por caducidade, e como temos razão já, são 93 sentenças que condenam o Ministério a ter que pagar aquilo que não pagou aos professores quando os despediu.